A história moderna foi moldada pela conquista. A conquista do mundo pelos europeus. Como te atreves, indio perro? Os conquistadores abriram o caminho. Poucas centenas de homens vieram para o novo mundo e dizimaram a população nativa. O segredo de seu sucesso? Armas, germes e aço. Desde então, os europeus dominaram o globo com a mesma combinação de poderio militar. Germes letais e tecnologia avançada. Mas antes de mais nada, como eles desenvolveram essas vantagens? Por que o mundo se tornou tão desigual? Estas são as perguntas que o professor Ian Diamond levou mais de 30 anos tentando responder. Um dos mais originais pensadores de nossa era, Diamond viajou pelo mundo em busca de pistas. Ele se impôs uma tarefa assustadora: revolver os meandros do passado e explorar as raízes do poder no mundo moderno. Whatever I work on for the rest of my life, I can never work on questions as fascinating as the questions of guns, germs, and steel, because they're the biggest questions of human history. O que separa os abastados dos não abastados? Como as armas, os germes e o aço moldaram a história do mundo. A evolução da humanidade. Armas. Episódio 1. Saindo do Jardim do Éden. A busca de Ian Diamond para descobrir as raízes da desigualdade começou na selva de Papua, Nova Guiné. Oh, you look up. Oh. Diamond é professor da UCLA, em Los Angeles. Ele é biólogo especializado em fisiologia humana. Mas sua paixão sempre foi o estudo dos pássaros. I love watching birds in this place. I began watching birds when I was 7 years old in the United States. Then it was just a matter of identifying them. I came here when I was 26 years old to New Guinea, and it was love at first sight. Look. Desde então, Diamond tem feito viagens regulares à Nova Guiné. E agora é perito na vida dos pássaros da ilha. Morning, Wontok. Morning. Mas durante seu trabalho de campo, sua curiosidade foi despertada pelo povo da Nova Guiné. 20 fish she got? That's old number 2 bush fowl cry gorm. Over the years, I've gotten to know and like thousands of New Guineans. The name belong again, you talk? Name Yanai. I've learned several of their languages, and much of what I know about birds I picked up from them. Because of hard work. There have been people living in New Guinea for at least 40,000 years. Much longer than on the continents of North and South America. Oh, look 'em. Look 'em, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pellets. They're among the most culturally diverse and adaptable people in the world. So why are they so much poorer than modern Americans? A questão foi colocada a Diamond por um homem chamado Yali, que ele conheceu na praia há mais de 30 anos.
Why you white men have so much cargo and we New Guineans have so little? Yali's question really threw me. It seemed so simple and obvious, and I thought it must have a simple and obvious answer. But when he asked me, I had no idea what that answer was. Why you white men have so much cargo and we New Guineans have so little? O povo da Nova Guiné usa a palavra produto para descrever as mercadorias que foram introduzidas pelos ocidentais em seu país. Os produtos eram vistos por muitos como prova do poderio do homem branco. Era um assunto quase de reverência religiosa. Segundo eles, colonizadores ocidentais acreditavam que o poderio era determinado pela raça. Eles se viam geneticamente superiores à população nativa. Para eles, era natural que os colonizadores tivessem tantos produtos e os neo-guineenses tivessem poucos. To me, any explanation based on race is absurd. I know too many really smart New Guineans to believe there's anything genetically inferior about them. It's their ingenuity and their quickness to learn that have always impressed me. Now, rope, you pass them. They can go empty-handed into some of the most difficult environments on Earth, knock up a shelter in a few hours and survive. Me try and just tell a step. Just tell a rope be strong and up and up and up and up. I wouldn't know where to start. In this environment, I'd be helpless without them. So why didn't these ingenious people invent metal tools? Or build great cities? Or develop any of the other trappings of modern civilization? The world that I'm from is so different. The modern U.S. is the richest, most powerful state on Earth. It's crammed with more cargo than most New Guineans could ever imagine. But why? That's what Yali wanted to know. How did our worlds ever become so different? Diamond percebeu que a pergunta de Ali era mais ampla e mais complexa do que parecia. Era sobre as raízes da desigualdade. Uma questão tão antiga quanto a história da humanidade. Why, since ancient times, have some societies progressed faster than others? What allowed the Egyptians to build great pyramids while most of the world was still scratching out a living? How did the Greeks ever develop such an advanced civilization? Or the Romans? Or the Maya? All great civilizations have had some things in common: advanced technology, large populations, and a well-organized workforce. If I could understand how those things came into existence, then I'd understand why some people marched faster than others during the course of history. Diamond decidiu explorar a divisão do mundo em abastados e não abastados. Poucos estudiosos enfrentariam um desafio desse porte. Ele era um cientista, não um historiador. Como ele solucionaria um dos maiores enigmas da história? Para entender a origem da desigualdade, Diamond precisava identificar uma época antes da desigualdade em que todas as pessoas vivessem de modo semelhante. Ele teve que voltar milhares de anos, antes mesmo das primeiras civilizações.
De volta à pré-história. Há 13 mil anos, a devastação causada pela Idade do Gelo havia terminado. O globo se tornara mais quente e úmido. O homem tinha se adaptado bem no Oriente Médio. Há 13 mil anos, o Oriente Médio era menos árido do que é hoje, tendo mais florestas, árvores e plantas. Aqui, as pessoas viviam como todas as outras da época, em pequenos grupos de caçadores ou de colhedores. Elas se mudavam com frequência e construíam abrigos onde pudessem caçar ou colher plantas. Viviam nesses abrigos durante semanas ou meses, enquanto pudessem se alimentar. Mas com a mudança das estações, os animais migravam e elas também tinham que partir em busca de novas fontes de alimento. Um dos poucos lugares da Terra em que vemos pessoas caçando e colhendo é na selva de Papua Nova Guiné. Instead of just reading about this lifestyle in archaeological books, I've been lucky enough to witness it firsthand, to see for myself how we all lived 13,000 years ago, and how we found food. To catch an animal requires skill, stealth, and encyclopedic knowledge about hundreds of animal species. You have to be pretty smart to be a hunter. Há 13 mil anos, não se caçava no Oriente Médio. Ia-se atrás da trilha deixada pela presa. Mas o problema fundamental da caça é que não mostrava ser um meio de ter comida suficiente. Leva tempo para rastrear um animal. E com o arco e a flecha, não se sabe como a caçada irá terminar. One of something. You know can lap. Me try him again. Okay. Pull him. Okay. One time more. Yes. One So you time. pull him strong. Me pull him strong. Yeah, me. Yeah, you pull him strong and by go more yet. Yeah. Me play broken bowl No on you. good, yeah, you not strong. You not strong, yeah. Me no strong. What of So something? you pull him strong. All right, and by go me more pull yet. him strong. Me fight one fella DY. DY die finish. You number one, me number two. Me try me go. Como a caçada é imprevisível, as sociedades tradicionais confiavam mais na colheita. Nesta parte de Papua Nova Guiné, a colheita é feita pelas mulheres. Uma importante fonte de alimento aqui é o sagueiro. Descascando o sagueiro, eles obtêm a polpa, que se transforma em massa e é cozida. Embora seja um trabalho físico pesado, a colheita é um meio mais produtivo de encontrar alimento comparado à caça. Mas não provê calorias suficientes para alimentar uma população grande. This jungle around us, you might think it's a cornucopia, but it isn't. Most of these trees in the jungle don't give us anything edible. There are just a few sago trees, and the rest of these trees don't yield anything that we could eat. And then sago itself has got limitations. One tree yields only
maybe about 70 pounds of sago. It takes them 3 or 4 days to process that tree. So it's a lot of work really for not a great deal of food. Plus the sago starch is low on protein. And also the sago can't be stored for a long time. And that's why hunter-gatherer populations are so sparse. If you want to feed a lot of people, you got to find a different food supply. You got to find a really productive environment, and it's not going to be a sago swamp. No Oriente Médio, há várias espécies de plantas para se colher. Crescendo por entre as árvores, encontramos 2 cereais, trigo e cevada, muito mais nutritivos e abundantes do que o saqueiro. Esses cereais tiveram um grande impacto no curso da humanidade em direção à moderna civilização. Mas antes disso, haveria uma mudança catastrófica no clima. Há 12.500 anos, o clima mundial tornou-se extremamente instável. O período de degelo tinha posto fim à era do gelo, mas de repente houve uma reviravolta. As temperaturas do globo baixaram, as condições da era do gelo retornaram. O mundo ficou mais frio e mais seco. O Oriente Médio sofreu um colapso ambiental. Bandos de animais morreram, assim como árvores e plantas. A seca durou mais de 1000 anos. As pessoas foram obrigadas a viajar longas distâncias em busca de uma fonte de alimento. Mas apesar das condições, elas conseguiram sobreviver e até prosperar. No Oriente Médio, um novo meio de vida se desenvolveu que iria mudar a face da Terra. Ian Kite é um arqueólogo canadense especializado em história do Oriente Médio na Idade da Pedra. Seu trabalho concentrou-se no Vale do Jordão, próximo ao Mar Morto, num lugar chamado Dra. Kite é co-diretor das escavações e trabalha com uma equipe internacional de arqueólogos. Eles descobriram os restos de antigas moradias mais sofisticadas do que os abrigos de caça e colheita. Eles acreditam que aqui era um pequeno vilarejo, um dos primeiros vilarejos permanentes do mundo. O povo começava a criar raízes. What we would have had was this village of, I don't know, 40 to 50 people living in the same place. We would have had a series of oval huts that would have been partially cut into the ground. And these would have been very much the first time people settled down and lived in communities in a really extensive way. Quando eles dataram o lugar com carbono radioativo, descobriram que a vila havia surgido há 11.500 anos, na mesma época em que terminara a seca no Oriente Médio. Mas como era possível alimentar um vilarejo se os tempos eram tão difíceis? Depois de 4 anos de escavações em Dra, os arqueólogos achavam que tinham a resposta. E ela estava aqui, nesta estrutura única. What you can see here is the outline of a mud wall coming all the way around here. And in the inside we have a series of upright stones that have been chipped in such a way where you can see a notch on them. And there would have been a series of beams over top of that with a floor across it. And basically you would have had a dry, humidity-controlled environment where they could take grain, they could take any plants, they could dry them out, put them in here,
protect them from insects, protect them from moisture, protect them from water percolating through. What that ends up being, from our perspective, is probably the world's first granary in some form, a place where they're able to store food in a particular location on a year-round basis. A equipe de Tra acredita que os celeiros eram feitos de barro, em formato oval, e ficavam no centro do vilarejo, onde os grãos seriam estocados coletivamente. Os grãos armazenados eram essencialmente trigo e cevada. Várias plantas não estavam mais disponíveis, mas estes cereais se mostravam resistentes e podiam ser estocados durante anos. Mas era uma época de escassez. Como se poderia encher um celeiro? A resposta sugeria uma guinada no comportamento humano. Durante a seca no Oriente Médio, o povo desenvolveu seu próprio cultivo. Não podendo mais se deslocar, eles se mantiveram próximos a fontes de água e cultivaram trigo e cevada. Rather than just following food sources around different locations, for the first time what people start to do is that they bring these resources back to them. Not just as harvested food, but they're bringing them as seeds. And they're growing them next to their village. And that's the first time, really, this is the first time we see this anywhere in the world. Os povos do Oriente Médio, na Idade da Pedra, estavam se transformando em agricultores, os primeiros do mundo. Sem perceber isso, os novos fazendeiros mudavam o sentido de colheita. A cada nova semeadura e colheita, eles tinham sementes de trigo e cevada melhores, mais saborosas e fáceis de plantar. Essas características que eram inúteis nas plantas em estado selvagem, prosperaram quando estas passaram a ser cultivadas pelos seres humanos. They interrupted the cycle. They interrupted the normal environmental cycle and started to select these individual plants and basically rewarding those that were going to be most profitable to them. And so even though it was accidental, once that whole process started, people are starting to control nature. Esse processo de interferência humana é conhecido como domesticação. É um assunto de pesquisa. Cientistas selecionando genes e espécies que sejam mais úteis ao homem. É um processo preciso e controlado. Não muito diferente do que faziam os primeiros agricultores há milhares de anos no Oriente Médio. The transition to farming was clearly a decisive turning point in human history. People who remained hunter-gatherers couldn't produce anywhere near as much food as farmers, and also couldn't produce much food that could be stored. They were always going to be at a chronic disadvantage. Now I needed to know where else in the ancient world people had become farmers. If I could establish links between the spread of farming and the spread of civilization, I'd be well on my way to answering Yali's question.
Só há poucas regiões no mundo antigo que desenvolveram a agricultura independentemente. Não muito depois do Oriente Médio, foi a vez da China, onde foi cultivado outro cereal, o arroz. Bolsões de agricultura também surgiram nas Américas, com base no milho, na abóbora e no feijão. Mais tarde, na África, foram cultivados sorgo, painço e inhame. Em muitos lugares onde a agricultura surgiu, seguiu-se o aparecimento de uma civilização, mas houve uma exceção à regra. Uma área onde a agricultura não trouxe tais benefícios foi nos planaltos da Nova Guiné. Cinquenta anos depois dos ocidentais colonizarem a Nova Guiné, eles achavam que os vales no interior não eram habitados. Na verdade, era a parte mais populosa da ilha, com um dos mais antigos sistemas de cultivo do mundo. Os arqueólogos acreditam que havia agricultura aqui por cerca de 10 mil anos, há tanto tempo quanto no Oriente Médio. It's amazing to think that these people, Yali's people, were some of the earliest farmers in the world. Yeah, copy all that. Yes. But if they were farmers, why weren't they propelled down the same path towards civilization as the people of the Middle East or China or Central America? Pig no, yeah. Pig any. Why didn't they end up producing their own cargo? New Guinea farmers themselves were surely no less talented than farmers anywhere else in the world. So, what was the difference? Highland agriculture was based on crops like these taro roots, which are very different from cereal crops. Taro is much more work. You got to plant it one by one, unlike wheat where you throw your hand and spread the seed. And these New Guinea crops can't be stored for years the way wheat can. They rot quickly. They have to be eaten in a short time. They're also low in protein compared to wheat, so these farmers of the New Guinea highlands suffered from protein deficiency. There's not much protein to be gotten from New Guinea's other crops either. People here farm local varieties of bananas. But although bananas are rich in sugar and starch, like taro, they're low in protein. In fact, people in the highlands have so little protein that sometimes they eat giant spiders to supplement their diet. I'd reached a moment of realization. Farming was clearly crucial to the story of human inequality. But just as important was the type of farming. People around the world who had access to the most productive crops became the most productive farmers. Ultimately, it came down to geographic luck. É uma ideia audaciosa a de que a desigualdade no mundo tenha nascido do cultivo de alimentos. De acordo com Iar Diamond, a vantagem dos americanos sobre os neo-guineenses é que durante séculos eles cultivaram produtos mais nutritivos e produtivos. Plantações de trigo que fornecem 1/5 das calorias que ingerem. A riqueza da América moderna nunca poderia ser sustentada por taro e bananas. Mas a ideia de Diamond parece muito simples. Será que as plantas teriam o poder de moldar o curso da história humana? Ou teria algo mais por trás disso? Um outro motivo para a divisão do mundo em abastados e não abastados?
Há 9.000 anos, os primeiros assentamentos no Oriente Médio deram lugar a vilarejos maiores. As pessoas só puderam viver assim, tornando-se agricultores mais produtivos. Eram cercados por campos de trigo e cevada. Mas agora tinham outra fonte de alimento. What we see happening about 9,000 years ago is a remarkable transformation in the way that humans are interacting with animals. We begin to see a process of animal domestication, by which we mean humans were controlling where they were moving, they were controlling their feeding, and they were controlling their breeding. Instead of having to go out to hunt, you have a dependable meat supply on the hoof year-round around your site, rather than being subject to seasonal variations in wild game. Além da carne, animais forneciam leite, provendo-os de alta fonte de proteína. Seu pelo e pele eram usados para fazer roupas quentes. Os animais domésticos se tornaram parte integrante da nova agricultura. We know that the communities which first started to have domestic animals already had cereal crops, so they were cultivators. And the combination of these particular animals and the plants becomes an extremely attractive package in that they're complementary. After the harvest period, animals could be turned out on the stubble and they can actually eat the remains of the cereal crop harvest. In their turn, animal dung can be used to provide sort of a fertilizer for the cereal crops as well, for crops. So the whole package, is seen to be mutually beneficial, both for the animals and the plants, and of course for the humans. Cabras e ovelhas foram os primeiros animais a serem domesticados no mundo antigo, seguidos por outros animais de criação de hoje em dia. Todos foram usados primeiro por causa da carne, mas mostraram ser úteis de vários modos, em especial quando surgiu o arado. Antes da Revolução Industrial, os animais de carga eram as melhores máquinas do planeta. Um cavalo, um boi arriado a um arado, transformava a produtividade da terra, permitindo aos agricultores plantar mais e alimentar mais pessoas. Na Nova Guiné e em várias partes do mundo, as pessoas nunca haviam usado o arado porque não tinham animais para puxá-lo. The only big domestic animal in New Guinea was the pig, and wasn't even native. It came in from Asia a few thousand years ago. While Europe and Asia had not only pigs, but also cows, sheep, goats, horses, buffalo, camels, and so on. Now, pigs do give you meat, but pigs don't give you the other products that you get from those European nation animals. Pigs don't give you milk or wool or leather or hides. And most important of all, pigs can't be used for muscle power. Pigs don't pull plows or pull carts. The only muscle power in New Guinea was human muscle power. Even today, there are no beasts of burden in New Guinea, and almost all of the farm work is still done by hand. But if farm animals were so useful, why didn't New Guineans domesticate any of their own? I decided to add up all the animals in the world that have ever been domesticated. And I was amazed by what I found. Há cerca de 2 milhões de espécies de animais selvagens, mas a grande maioria nunca foi domesticada.
Muitos insetos e roedores não têm uso prático para o homem e nem utilidade na agricultura. Alguns pássaros, peixes e répteis foram domesticados, mas muitos não têm utilidade na agricultura. Assim como muitos carnívoros, não porque sejam perigosos, mas porque você tem que criar outros animais para alimentá-los. Sem dúvida, os melhores animais são os grandes mamíferos herbívoros. Através dos anos, o homem deve ter tentado domesticar todos eles, mas sem sucesso. Apesar dos repetidos esforços, os africanos nunca domesticaram o elefante. No sul da Ásia, alguns elefantes são usados como força de trabalho, mas não são criados para essa finalidade. Cada elefante é pego em seu habitat, domesticado e treinado. Não existe objetivo econômico em usar, na lavoura, um animal que leva 15 anos para amadurecer e atingir a idade de reproduzir. Animals which make suitable candidates for domestication can start giving birth in their first or second years. They will have 1 or maybe 2 offspring a year, so their productivity is actually high. Behaviorally, they need to be social animals, meaning that the males and the females and the young all live together as a group, and they also have an internal social hierarchy, which means that if humans can control the leader, then they will also gain control over a whole herd or a whole flock. Há outro requisito para um animal doméstico: precisar se dar bem com humanos. Alguns animais não têm temperamento para viver em fazendas. A zebra pode ser um animal doméstico ideal, pois potencialmente é tão útil quanto o cavalo. Com a saída da África, em meio a grandes predadores, a zebra se tornou um animal fugidio e nervoso. A zebra tem um temperamento que o homem não conseguiu domesticar. Talvez, por isso, nunca se viu uma zebra puxar um arado ou no campo de batalha. I counted up 148 different species of wild, plant-eating, terrestrial mammals that weigh over 100 pounds. But of those 148, the number that have ever been successfully farmed for any length of time is just 14. Goats, sheep, pigs, cows, horses, donkeys, Bactrian camels, Arabian camels, water buffalo, llamas, reindeer, yaks, mithans, and Bali cattle. Just 14 large domestic animals in 10,000 years of domestication. And where did the ancestors of these animals come from? None was from New Guinea, or Australia, or sub-Saharan Africa, or the whole continent of North America. South America had the ancestor of just one large domestic animal, the llama. The other 13 were all from Asia, North Africa, and Europe. And of these, the big 4 livestock animals, cows, pigs, sheep, and goats, were native to the Middle East. The very same area that was home to some of the best crops in the world was also home to some of the best animals. Little wonder that this area became known as the Fertile Crescent. As pessoas do Crescente Fértil foram abençoadas geograficamente com acesso às melhores plantações e aos melhores animais de fazenda do mundo antigo. Isso deu a elas, desde o início, uma grande vantagem.
O que começara com trigo e algumas cabras estava levando à primeira civilização humana. O sítio arqueológico de Guar, ao sul do Jordão, tem 9.000 anos. Poucas centenas de pessoas moram aqui em casas rudimentares que são maravilhas da tecnologia. Every time I come here, I'm amazed by what those people were doing. Os vilarejos cresciam e havia mais pessoas trabalhando na terra. Mais pessoas produziam mais alimentos com mais eficiência, suficiente para dar suporte a especialistas na comunidade. Livres do fardo do cultivo, algumas pessoas desenvolveram novas técnicas e novas tecnologias. Fazer reboco usando calcário foi um marco tecnológico. As pedras tinham que ser aquecidas durante dias sob temperaturas de 1000 graus. Parece insignificante hoje, mas entender como trabalhar com o fogo foi o primeiro passo para forjar o aço, uma tecnologia que iria transformar o mundo. Em contraste, lugares como a Nova Guiné nunca avançaram na tecnologia. Mesmo hoje, algumas pessoas no Planalto trabalham com técnicas que pouco mudaram através dos séculos. When I first came to New Guinea in the 1960s, people were still using stone tools like this axe in parts of the island. And before European arrival, people were using stone tools everywhere in New Guinea. So why didn't New Guinea develop metal tools by itself? And eventually I realized that to have metalworking specialists who can figure out how to smelt copper and iron requires that the rest of the people in the society who are farmers be able to generate enough food surpluses to feed them. But New Guinea agriculture was not productive enough to generate those food surpluses. And the result was no specialists, no metal workers, no metal tools. O modo de vida da Nova Guiné era perfeitamente viável. Sobreviveu intacto por milhares de anos. Mas segundo Diamond, não avançaram tecnicamente porque despendiam muito tempo e energia alimentando-se. Quando os ocidentais chegaram, usaram sua tecnologia para colonizar os papuas. Mesmo com todas as suas vantagens, o crescente fértil não é a força motriz do mundo moderno. Nem é o celeiro do mundo que tinha sido. Como perdeu sua primazia? Durante os 1000 anos de sua emergência, muitas das novas vilas do crescente fértil foram abandonadas. Ironicamente, a região tinha uma fraqueza fundamental. Embora tivesse as plantações mais nutritivas, seu clima era muito seco e sua ecologia muito frágil para suportar intenso plantio. People were destroying the environment. The waters had been overexploited, the trees had been cut, and this is what when you face a dead end. I mean, you are facing a wall. You will end with landscape like that. I mean, with
with few trees, with no grass, and with less water. So what we are looking at today is the outcome of overexploiting the environment. Incapaz de cultivar sua terra, comunidades inteiras foram obrigadas a se mudar. As vantagens adquiridas por séculos de domesticação podiam ter acabado. Mas, de novo, a geografia estava ao lado deles. The Fertile Crescent is in the middle of a huge landmass, Eurasia. There were plenty of places for farming to spread. And crucially, many of those places were to the east and west of the Fertile Crescent at roughly the same line of latitude. Why is that so important? Because any 2 points of the globe that share the same latitude automatically share the same length of day, and they often share a similar climate and vegetation. Crops or animals domesticated in the Fertile Crescent were able to prosper at other places along the east-west axis of Eurasia. Wheat and barley, sheep and goats, cows and pigs all spread from the Fertile Crescent, east towards India and west towards North Africa and Europe. Wherever they went, they transformed human societies. Quando as plantações e animais chegaram ao Egito, causaram uma explosão de civilização. De repente havia comida para alimentar faraós, generais, engenheiros e escribas, e os exércitos de pessoas necessários para construir as pirâmides. O mesmo vale para a civilização europeia. Dos tempos antigos até a Renascença, as plantações e animais do crescente fértil alimentaram artistas, inventores e soldados da Europa. No século XVI, as mesmas plantações e animais foram levados pelos europeus para o Novo Mundo. Na época não havia uma única vaca ou espiga de trigo em todas as Américas. Agora, há 100 milhões de cabeças de gado só nos Estados Unidos. Os americanos consomem 20 milhões de toneladas de trigo por ano. A América moderna e industrializada seria impensável sem a agricultura do crescente fértil. Algumas pessoas acham que o argumento de Diamond é purista e simples. A riqueza e o poder podem ser reduzidos a gado e a trigo? E a cultura, e a política, a religião, certamente devem ter sido importantes. Diamond tem sido criticado por ser tão determinista em ignorar os núcleos das comunidades que ajudaram a moldar seus destinos. My years in New Guinea have convinced me that people around the world are fundamentally similar. Wherever you go, you can find people who are smart, resourceful, and dynamic. No society has a monopoly on those traits. Of course, there are huge cultural differences, but they're mainly the result of inequality, they're not its root cause. Ultimately, what's far more important is the hand that people have been dealt.
the raw materials they've had at their disposal. New Guineans acquired pigs from Eurasia, but not cows or sheep or goats or horses or wheat or barley. They didn't develop in the same way as Europeans and Americans because they didn't have the same raw materials. I'm not saying that those divisions of the world are set in stone and can't be changed. It's quite the opposite. The towns of Papua New Guinea are becoming bigger and more developed, populated by modern New Guineans trying to catch up with the rest of the world. Unfortunately for them, there's still a big gap to overcome. Why you white men have so much cargo and we New Guineans have so little? Yali caught me by surprise 30 years ago. I had no idea what to say to him then, but now I think I know the answer. Yali, it wasn't for lack of ingenuity that your people didn't end up with modern technology. They had the ingenuity to master these difficult New Guinea environments. Instead, the whole answer to your question was geography. If your people had enjoyed the same geographic advantages as my people, your people would have been the ones to invent helicopters. Diamond quis explorar a divisão do mundo entre abastados e não abastados. Ele está convencido de que tal divisão está ligada à própria terra. Mas o seu modo de ver o mundo pode trazer uma luz aos pontos críticos da história do homem? Pode explicar como poucas centenas de europeus conquistaram o Novo Mundo e começaram uma era de domínio? A era das armas, dos germes e do aço. Versão Marshmallow São Paulo.